Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os meus alunos do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano que tenham interesse em estudar esse material. Hoje é a segunda semana do PET, espero que todos estejam bem, com saúde. O assunto dessa aula de primeiro ano é separação de misturas. O material vocês podem encontrar no colégio, se você ainda não tiver. Espero que vocês tenham feito a parte de vocês, estudado um pouquinho o material e bom trabalho para todos. Quero lembrar que todas as imagens que estão sendo expostas nesse material foram acessadas pela internet no dia 4 de junho de 2020. Então, nós estamos aqui para ajudar vocês, espero que a gente possa, nesse período, criar oportunidades para vocês aprenderem um pouquinho mais e boa sorte para todos e bom serviço também. Essa aula então aqui é do primeiro ano, vale para o ensino médio, regular e noturno. Vamos começar. Atividade 1, Universidade Federal da Paraíba 2004. Os processos de destilação são muito usados na indústria. Por exemplo, nos engenhos, a fabricação de cachaça é feita destilando caldo fermentado num alambique. Relacione as partes de um alambique, figura 1, com as peças que constituem um aparelho de destilação simples, figura 2, apresentados abaixo, numerando a segunda coluna de acordo com a primeira. Agora que eu já li aqui em cima, vamos ver agora o próximo slide, que fica um pouco mais claro. Essa é a fornalha, esse é o tacho de aquecimento, então o material é colocado aqui dentro, ele sofre aquecimento, é transferido aqui para a parte 3, que é uma serpentina que o nome já está falando. Ela tem um resfriamento, então a água entra aqui, ó. Essa água tem a função de resfriar os vapores que saem dessa parte aqui. Então saem vapores aqui e eles são resfriados aqui devido a essa água. Essa água ela tem uma entrada e tem uma saída, porque se ela ficar lá dentro ela esquenta demais e aí não faz mais o ciclo de resfriamento. Então aqui nós temos então a serpentina, é toda essa parte aqui. E nós temos o receptor coletor aqui, que é um frasco que está aqui, lá de cá. Então ele quer que você compare com essa parte de cá. Então esse aqui é o aquecedor chamado bico de Bunsen, que refere-se aqui no caso o número 1, bico de Bunsen número 1. Taxa de aquecimento equivale a esse balão aqui, ó, que a gente chama de balão de fundo redondo. Então ele aqui refere-se ao 2. Becker é esse finalzinho aqui, tá vendo? Ele equivale a quem? Ao que está sendo recebido aqui, que é o número 4. E essa barra equivale a esse resfriador aqui. Veja que a água está entrando aqui, essa setinha está errada, aqui é a setinha para lá, ó. Ela entra aqui e sai por cima. Esse aqui equivale ao 3. Aqui é o 3. 4, 2, 1, 3. Resposta é a letra E. Vamos passar para a próxima questão. Atividade 2, Universidade de Fortaleza, Ceará. Um sólido A está totalmente dissolvido em um líquido B. É possível separar o solvente B da mistura por meio de uma, letra A, centrifugação, letra B, sifonação, letra C, decantação, letra D, filtração e letra E, destilação. Eu não quero só fazer a questão, eu quero dar uma pequena explicaçãozinha de cada um desses processos para vocês. Essa é uma centrífuga elétrica, existe também uma manual, bem mais simples, mas ela faz com que esse material aqui gire igual uma máquina de lavar. É colocado o tubo ali dentro, geralmente é colocado um tubo de um lado e um tubo do outro para não provocar um desequilíbrio, e ela gira. E essa rotação faz com que os materiais que se encontram na parte diluída vai se acumulando no fundo. Nesse exemplo que eu estou colocando aqui, é uma estratificação. Você tira um por uma certa força de centrifugação, aí você transfere isso para um outro recipiente, depois você faz mais uma centrifugação, retira um outro e você centrifuga de novo. Então você tem como separar os materiais em partes distintas pelo nível de centrifugação. Bom, mas uma coisa que tem que ficar bem clara é que esse material aqui é heterogêneo. Como nossa questão lá anteriormente fala que o material está totalmente dissolvido no outro material, então isso aqui é uma mistura homogênea.
eu tenho que analisar o fato de que se está totalmente dissolvido, a mistura é homogênea. Esse totalmente faz com que eu saiba que ela é homogênea. Então, nesse caso, não é. Agora, vamos ver qual que é o segundo caso aqui. Sifonação. Talvez você não saiba o que é sifonação, a gente vai mostrar agora para você. Um exemplo aqui. Eu tenho um sedimento dentro de um frasco. Se eu deixar ele parado, no final ele vai para o fundo do recipiente. A gente chama isso de sedimentação. Agora, se eu agora transferir, arranjar uma forma de tirar esse líquido, transferindo ele para um outro recipiente, a gente chama de decantação. Agora, eu posso fazer uma sucção, usando da pressão, e tirar esse líquido. Então, a gente usa isso, chamar de sifonação, quando você faz um sifão para tirar o líquido. Ou se você inclinar ou arranjar um jeito de filtrar esse material, você está fazendo um tipo de decantação. Então, a decantação é um pouquinho diferente da sifonação. Sifonação, você vai fazer um sifão para retirar o líquido, aproveitando a diferença de pressão entre os dois lugares. Já falei então o que é centrifugação, sifonação, decantação. Agora eu vou falar um pouquinho de filtração, que é muito importante. Olha, essa foto muito boa, tirada desse lugar, mostra como é que é o processo simples de uma filtração. É colocado um frasco embaixo, esse frasco a gente chama de Becker, e a gente tem aqui o conhecido funil. Nele a gente coloca um papel e faz a filtração. Agora, para fazer uma filtração, o material tem que ser heterogêneo. Adoça uma água para fazer um café e depois você filtra, o açúcar não é retido no filtro, mas o pó é. Então, por isso que filtração é uma técnica para separar a mistura heterogênea, como é o caso dessa aqui também. Tudo heterogêneo, mistura heterogênea. Não vai servir para o nosso caso aqui, porque eu tenho um material totalmente dissolvido, então não serve. Agora, vejamos, essa filtração é conhecida como filtração simples, porque eu uso um funilzinho bem simples, mas às vezes quando você vai filtrar algum material, ele não atravessa o papel do filtro, e aí então você tem que meio que forçar. Então existe um segundo tipo de filtração chamada filtração a vácuo, usando um tipo de funil especial, tem um nome esquisito chamado funil de Bush, que ele tem furinhos, ele é mais resistente, e ele é acoplado num frasco que tem uma saída para que esse ar que está aqui dentro possa ser bombeado para fora. Então, geralmente nós usamos uma bomba que succiona o ar que está aqui. Como a pressão atmosférica fica menor, essa pressão de cá empurra o material para ele cair aqui dentro. Então, a pressão atmosférica do lado de fora, chamada de pressão, é maior. E aqui uma pressão menor. A gente até usa dizer que a gente está tentando fazer o vácuo aqui dentro. A gente não consegue fazer o vácuo não, mas é praticamente como se fosse um vácuo. Fica baixa a concentração de gases aqui, então facilita a queda do líquido. Aí o líquido cai por diminuição de pressão na parte de baixo. Isso é uma técnica um pouco mais moderna. Se você não tem isso aqui, existe um tipo de sifão que você acopla na torneira de uma pia e ele faz o serviço de succionar o ar daqui. Quando a torneira é aberta e essa água cai, ela faz uma sucção do ar que está aqui dentro, substituindo essa bombinha aqui que às vezes não é tão fácil você adquirir. Mais simples, mas que também dá o mesmo resultado. Então, voltando à nossa pergunta a gente já falou de todas essas aqui. Centrifugação, sifonação, decantação, e eu falei agora da filtração dos dois tipos. Mas nenhum desses aqui se viu, que são tudo exemplo para mistura o quê? Heterogênea. Este caso é o primeiro dos citados, que é para mistura homogênea. E eu vou tentar explicar isso para você aqui agora rapidinho. Já podia dar a resposta, mas eu vou explicar para você qual é essa situação agora. Olha aqui o que é a destilação. A destilação é um processo em que eu aqueço com bico de Bunsen uma certa quantidade de solução, quer dizer, mistura homogênea, e a água, o líquido, o solvente, vai passar para o estado de vapor, vai pegar esse caminho e vai entrar dentro deste condensador. Então aqui ele vai ser vapor, mas o condensador vai transformar de vapor para líquido.
Só que agora o líquido vai sair puro aqui do lado de cá. Essa água que está dessa cor aqui está meio que entregando que não houve uma separação real não, né? A verdade era que o líquido era para ser totalmente incolor. Aqui está um verdinho, aqui era para ser incolor, que eu suponho que é a água pura. Mas nesse desenho dá para a gente entender as partes que fazem a destilação simples. Um líquido, uma solução, no caso que A em B. Eu tenho A em B aqui agora. E isso é uma solução. Agora eu pego a solução, aqui eu tenho o chamado condensador. Às vezes, faz necessário usar um termômetro para controlar a temperatura de ebulição, para se saber qual é a temperatura. Esta destilação é chamada destilação simples, porque você tem um sólido em um líquido. Mas você pode ter dois líquidos, ou mais líquidos, ou mesmo sólido em vários líquidos, e você quer separar os líquidos. Então você vai ter que usar um processo um pouco mais elaborado. Essa aqui já é a destilação chamada fracionada. Vamos entender como é que é a destilação fracionada. A única diferença, quer dizer, a diferença principal é que agora nós temos uma coluna chamada coluna de fracionamento. Agora o líquido, antes de entrar por esse tubinho chamado condensador, ele vai ser obrigado a passar por dentro dessa coluna. Essa coluna ela tem umas hastes que dificultam a passagem do vapor. Então o vapor vai subindo, mas se ele não for o vapor que deveria estar subindo, ele acaba voltando e pingando aqui de volta. Então acaba que seleciona. Só o vapor do líquido que realmente eu quero separar conseguirá atravessar essa barreira, porque quando você aquece uma mistura de líquidos, pode ser que uma bolha de um líquido acabe levando na sua superfície outro líquido. Então a mistura pode continuar, mas só que como ele é obrigado a passar por curvas, ele acaba retornando para dentro do frasco. Quando que ele vai sair então? Quando chegar a vez dele. Cada líquido vai ter sua temperatura de ebulição. Se eu tenho três líquidos, líquido X, Y e Z. Se os três estão juntos aqui dentro, os três estão aqui juntos, quando eu for aquecendo, o líquido X vai começar a ferver a 20 graus. E ele começa a subir, atravessa e começa a pingar aqui. Quando o líquido X começa a subir, pode ser que ele arraste um pouco do isso. Pode ser que ele arraste, empurre. E eu não quero que isso aconteça. Então eu faço com que o conjunto passe por dentro desta coluna de fracionamento. O líquido é obrigado a fazer vários zigue-zagues. E aí, se tiver algum líquido penetra em forma de gás, ele acaba não conseguindo fazer esse zigue-zague e volta. E aí, na teoria, pelo menos, só o líquido X passa primeiro. Então, primeiro o X. Quando o X acabar, para de ferver aqui para a temperatura subir de 20 para 30 graus. Quando chegarmos a 30 graus, agora quem vai começar a ferver é o líquido Y. Mas ele pode arrastar o Z? Pode. Então, o líquido Y é obrigado a fazer o mesmo caminho também. Ele vai conseguir porque ele deveria estar em forma de vapor mesmo. Já o líquido Z só vai ser vapor a 50 graus. Então, o líquido Y ele acaba saindo em segundo lugar. E deixando aqui atrás o líquido Z. Mas eu também posso ferver o líquido Z para tirar qualquer impureza que por acaso apareça aqui. Por isso que é importante, isso é importante chamar a atenção, que os líquidos precisam ter diferentes temperaturas de ebulição. Porque senão eu não consigo separá-los. Se estiver uma temperatura de ebulição muito próximos, um acaba arrastando o outro e ambos conseguem atravessar essa barreira de seleção, vamos dizer assim. Voltando nessa questão, então agora eu comprovei que a nossa resposta é a letra E. Bom, agora eu já fiz o resumo de tudo, vou passar agora um pouco mais rápido nas outras questões. Questão 3. Qual dos processos seguintes é o mais indicado para separar mistura de água e álcool? Mistura homogênea. Para separar, não adianta eu apenas tentar centrifugar. Tanto o álcool quanto a água não tem características magnéticas, então, separação magnética jamais.
Decantar é você esperar um deles ir por fundo. Se é mistura homogênea, isso não vai acontecer. Agora nós temos as duas situações. Ou é destilação simples ou fracionada. Simples, eu falei agorinha, que a simples é quando a gente tem um sólido e um líquido. Por exemplo, sal dissolvido na água. Agora, quando eu tenho um líquido e outro líquido, eu só consigo separar usando os pontos de ebulição de cada um deles. Então, a nossa resposta para essa questão aqui é a letra B, que já foi discutida na questão anterior. Atividade 4. Universidade Federal do Piauí. Após a liquefação do ar atmosférico, o nitrogênio N2 é separado dos demais componentes do ar através de... Bom, veja só, o texto falou que foi feita uma liquefação. Eu trouxe para cá um desenho para vocês verem aqui. Ó. O ar líquido, ou seja, eu já fiz o ar ficar numa temperatura de menos 200 graus, de forma que os componentes principais do ar, N2, O2 e argônio, que são gases, virem líquidos. Isso é a liquefação. Mas depois que eu tenho eles todos líquidos, como é que eu faço para transformá-los em gás de novo? A gente coloca para que ele entre numa coluna, chamada coluna de destilação. Então daqui para cá já não é mais liquefação, é uma destilação, em que eu vou controlando a temperatura do frasco, vou aquecendo, e quando eu aumentar a temperatura de menos 200 graus para menos 196, 196 é maior que menos 200, tá? Quando eu aquecer esse material, o nitrogênio vai se separar dos outros dois líquidos, porque o argônio só vai ferver quando você chegar na temperatura menos 186 graus. E o oxigênio, quando chegar à temperatura menos 183. Imagina uma reta aqui, o valor menos 200 está aqui embaixo. Todos estão líquidos. Se eu for aquecendo lentamente, até chegar à temperatura de menos 196, que está indicado aqui, ó, o nitrogênio começa a passar para o estado gasoso. Só que os demais só vão mudar de estado físico do líquido para o gasoso em temperaturas mais altas, então o nitrogênio começa a se separar dos outros. E os outros dois gases ficam ainda no estado líquido. Então isso é um processo, gente, difícil de fazer, não se faz facilmente em casa. Precisa de uma indústria muito bem elaborada, com uma estrutura para poder controlar esses gases. A coisa não é tão simples assim. Bom, isso então é a liquefação. Liquefação é essa parte aqui, ó. Daqui para cá, destilação fracionada. Letra B. Eu quero ainda explicar para vocês o que é cristalização fracionada e o que é difusão em membrana. Olha aqui uma foto que eu tirei do Manual do Mundo. O que o rapaz fez? Ele pegou uma grande quantidade de açúcar, dissolveu em água quente e deixou para esfriar. Ele colocou um corante na água adocicada, muito doce, e depois de uma semana o barbante ficou cheio de cristais. Isso é um tipo de cristalização. Agora, o que é cristalização fracionada? É quando você tem vários sais, você pode controlar a temperatura para que só um dos sais cristalize e o outro continue dissolvido em água. Aí você vai resfriando lentamente, o primeiro cristal é formado de um certo sal. Aí você filtra e o resto do sal continua dissolvido na água. Aí você esfria um pouquinho mais a água, outro sal cristaliza. Aí você separa o segundo sal do primeiro sal. Isso aqui é um exemplo de vários sais, você pode ver várias cores, que foram cristalizados em momentos diferentes dentro desse recipiente. A gente até chama isso aqui de jardim químico. Não é tão difícil fazer, é feito com sais que têm diferentes solubilidades. Bom, agora, o que vem a ser essa parte aqui que eu tinha dito antes? Difusão através de membrana. É muito comum esse tipo de informação na biologia, em que essa membrana em particular, você pode ver que moléculas pequenas, como água, gás carbônico, nitrogênio, ela permite a passagem. Agora, quando a molécula vai ficando um pouquinho maior, ela vai ficando mais dificultada. Essa molécula gigante, ela tenta passar e não passa. E aqui também está sendo mostrado íons. Ca2+,
Na+, íons Cl-, H+. Por qualquer motivo, essa estrutura é uma membrana seletiva. No caso, ela seleciona o tipo de material que vai atravessar nela. Tem membranas que permitem passar alguns tipos, outros tipos, aí é relativo. Mas dá para você tirar algumas informações de que essa membrana, ela seleciona moléculas menores que não tenham carga e barra moléculas grandes e moléculas pequenas ou estruturas pequenas com carga. Isso é um tipo de difusão através de membrana, que não é o nosso caso aqui. O nitrogênio ele não está passando pela uma membrana, ele está apenas sendo separado dos outros líquidos que compõem o ar atmosférico por uma destilação fracionada. Bom, então eu falei. Última questão. E eu vou responder rapidinho porque já falei sobre ela. Observe os 3 aparelhagens abaixo. Qual seria mais indicado para separar uma mistura homogênea? Uma mistura homogênea, só uma fase. E aqui dá para a gente ver, ó, esse pedacinho é um tubo que é conectado na torneira. Quando a água da torneira cai, ela provoca, e a física vai saber explicar melhor do que eu, ela provoca uma sucção do gás que está aqui dentro. O gás, então, ele acaba pegando esse caminho. E aqui, então, a pressão aqui, chamada de P2, aqui vamos chamar de P1, a P1 é maior que a P2. Aí o material vai e se deposita aqui por filtração. Mas essas duas situações, elas ocorrem para misturas heterogêneas. Aqui é a tal da destilação, que ocorre para mistura homogênea. Então, a resposta é o item 1. Então, vamos parar essa aula aqui agora. Você está convidado para a próxima aula, aula 3, semana 3. Rapidinho, semana que vem a gente já passa essa terceira aula. E a gente vai fazendo ela cada vez mais rápido para vocês irem se acostumando. Obrigado, eu espero vocês para a próxima aula. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para todos vocês. Valeu, tchau.